Surpreenda a todos com esse bolo Red Velvet na sua ceia de Natal. Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, gente. E no vídeo de hoje, gente, é bolo Naked Cake de Red Velvet, que é a cara do Natal esse bolo, com a massa super fofinha, bem vermelhinha, e uma geleia de morango com recheio de leite em pó super cremoso. Então, bora lá para mais uma receita, que essa tá super especial. A gente começa fazendo nosso buttermilk, que é o nosso leite talhado. A gente vai colocar em um recipiente 1,5 xícaras de leite e mais 1 colher de sopa de vinagre, mas pode ser o suco de limão. Vamos misturar e vamos reservar. Ou a gente utiliza o buttermilk para trazer mais maciez à nossa massa e a nossa massa vai ficar mais saborosa. A gente vai reservar nosso buttermilk e agora a gente vai fazer a nossa massa. Para a massa, a gente vai colocar em um recipiente 4 ovos inteiros, meus ovos estão em temperatura ambiente. Vamos acrescentar também 2 xícaras de açúcar. O açúcar parece ser muito, mas a nossa massa não vai ficar muito doce, ela fica no doce na medida certa. A gente vai misturar tudo muito bem, esses ovos com açúcar, até que fique uma mistura mais clara. E a gente vai fazer a nossa massa do bolo Red Velvet. Para quem não sabe, bolo Red Velvet significa bolo veludo vermelho, que é uma massa bem fofinha, macia, que é super fácil de fazer. Você pode fazer essa massa na batedeira ou também na mão, do jeito que a gente tá fazendo. Depois de batido, gente, passado alguns minutinhos, os nossos ovos ficam assim, uma mistura mais esbranquiçada, mais clara. Agora a gente vai acrescentar os próximos ingredientes, que são meia xícara de óleo. Eu estou utilizando óleo de soja, mas você pode utilizar o óleo de girassol, fica a seu critério. Vamos acrescentar também uma pitada de sal bem generosa para realçar o sabor do nosso bolo. E vamos acrescentar o corante em gel. Eu estou utilizando da Chef Iceberg, que eu acho que se pronuncia assim, que é o corante vermelho em gel. Eu recomendo vocês utilizarem o corante em gel para não alterar também na textura da nossa massa. E você utilizando o corante em gel é mais concentrado do que o corante líquido. Aí eu vou colocar meia colher de sopa de corante em gel vermelho morango. Aí vou misturar. Aí só misturando, gente, você vê como é que fica bem vermelhinho. Se caso você queira um vermelho mais forte, você acrescenta mais um pouco, mas lembrando para ter cuidado no corante, porque pode acabar amargando, se colocando demais, acaba amargando a nossa massa. A gente vai acrescentar agora 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Eu vou acrescentar metade da farinha, passar pela peneira, junto com 1 colher de sopa de chocolate em pó. Mas você pode utilizar o cacau em pó 100%. Eu estou utilizando o chocolate em pó porque é o que eu tinha. E eu estou utilizando o chocolate em pó 50% cacau. Aí a gente vai acrescentar a mistura do nosso leite, nosso buttermilk, a metade dele. E vamos misturar essa massa até que fique uma massa homogênea e não fique sem nenhum gruminho de farinha de trigo. A gente faz esse processo de peneirar a farinha de trigo para trazer também mais maciez à nossa massa, para que ela fique mais fofinha. Aí depois de misturado, gente, agora a gente vai passar pela peneira o restante da nossa farinha e vamos acrescentar também o restante do nosso leite. Vamos misturar tudo até que fique uma massa bem homogênea e sem nenhum gruminho de farinha de trigo. Aí é bem rapidinho, não precisa ficar batendo demais a nossa massa para acabar não embatumando e a massa depois que ficar pronta, ficar uma massa mais pesada. Se você tá gostando do vídeo, gente, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos para não perder nada. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no nosso canal. E não se esquece de compartilhar, comentar o que você tá achando da receita, quero muito saber. E aí depois de misturado, gente, essa é a consistência da nossa massa. Fica uma massa bem vermelhinha, bem linda, maravilhosa. Olha o brilho dessa massa. Aí a gente vai acrescentar 1 colher de sopa e meia de fermento em pó para bolo. E vamos misturar delicadamente até que esse fermento se incorpore na nossa massa. E lembrando, gente, antes de você começar a fazer sua massa, você já liga o seu forno, deixa lá ele pré-aquecendo lá por cerca de uns 5 minutinhos antes de você começar a fazer o seu bolo, que aí enquanto você faz o seu bolo, ele vai lá estar pré-aquecendo a 180 graus. Aí depois de misturado o fermento, gente, aí fica essa massa linda. Agora a gente vai transferir para nossa forma. Eu vou utilizar aí 2 formas de 20 centímetros de diâmetro, que estão untadas e enfarinhadas só no fundo, mas se você quiser você pode colocar o papel manteiga,
fica a seu critério. Aí eu dividi essa massa em 3 partes. Eu coloquei em duas formas que estão untadas. E aí a cada massa eu coloquei 427 gramas em cada forma. Eu dividi essas 3 partes. A terceira parte eu deixei na vasilha e levei para a geladeira enquanto as outras assavam. Mas se você não tiver 2 formas, você pode colocar todas em uma forma só alta e aí você leva para assar normalmente. Aí depois de assar você corta elas, você divide em 3 partes. Aí eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar lá cerca de 30 a 35 minutos. Aí você, para saber se tá bom, você coloca o palito no meio e se ele sair sequinho, tá pronto. Agora bora lá pro nosso recheio. Pro recheio eu vou colocar numa panela, vamos acrescentar 2 caixas e meia de leite condensado, vamos acrescentar também 1 xícara de leite em pó e aí vamos misturar esse leite condensado com leite em pó até que dissolver esse leite em pó no leite condensado. É bem rápido, bem prático e aí depois de misturado, gente, ele fica assim, ó, fica bem líquidozinho e bem homogêneo, sem nenhum gruminho de leite em pó. Aí depois de misturado, a gente vai acrescentar 3 caixas de creme de leite e vamos misturar e vamos levar o nosso fogo médio a baixo, misturando sempre até chegar no ponto de brigadeiro que eu vou mostrar para você. Caso você queira, gente, acrescentar, você pode acrescentar aí também uma barrinha daquelas de 80 gramas de chocolate em branco. Assim vai trazer mais sabor, vai ficar mais gostoso ainda. Mas aí fica a seu critério. E eu também não acrescento a manteiga porque já tem a gordura do leite condensado e do creme de leite. Mas aí fica opcional, porque pra mim não há necessidade. O fogo, gente, a gente vai deixar no fogo médio abaixo, sempre mexendo sempre, porque aí ele vai começar a ferver, vai começar a borbulhar bastante. E aí nem recomendo vocês utilizarem também uma panela de fundo grosso, uma panela alta. Aí depois de chegar no ponto, gente, esse é o ponto que a gente quer. É um brigadeiro bem consistente, um brigadeiro cremoso, que cai em blocos e não se mistura com o de baixo. Aí agora é só transferir para um recipiente e cobrir com plástico encomtado para não criar película. E vamos deixar esfriar completamente em temperatura ambiente. E eu não recomendo vocês levarem na geladeira, porque quando leva na geladeira ele acaba ficando mais consistente e aí fica um pouco mais difícil de trabalhar na hora de confeitar o bolo. Agora a gente vai fazer a nossa geleia. Vamos colocar na panela 300 gramas de morango, que são mais ou menos uma caixinha e meia de morango. Eu estou utilizando o morango congelado, que eu congelei. E a gente vai colocar na panela. Aí junto com os morangos, a gente vai colocar 3/4 de xícara de açúcar. Se você quiser, você pode acrescentar também meio limão espremido. Você acrescenta o limão junto com o morango e a gente vai levar o fogo médio abaixo. Não necessita de colocar água, porque o morango já solta muita água. Enquanto ele vai cozinhando, ele mesmo vai soltando a água e vai cozinhando ele mesmo. Aí não há necessidade de você colocar a água nesse. Aí é só mexer de vez em quando, enquanto ele vai fervendo, você vai mexendo de vez em quando. Não precisa mexer todo momento. Aí depois de passar, gente, alguns minutos, a gente vai amassar agora esses morangos. Você vai amassando, né, ao decorrer, enquanto cozinha esses morangos. E aí ele vai secando, vai ficando a geleia mais consistente, e aí vai sempre mexendo, gente, com a ajuda de uma espátula, para não acabar queimando, acabar grudando no fundo da panela e sempre no fogo médio abaixo. E aí depois de passado de algum tempo, esse é o ponto que a gente quer. É uma geleia mais consistente, que a gente passa a espátula e forma um caminho. E depois de frio, ela fica um pouco mais consistente do que isso. Aí a gente quer esse ponto para acabar quando a gente colocar no nosso bolo. Essa geleia não ter o perigo de acabar escorrendo no nosso recheio e acabar desmoronando o nosso bolo. E aí a gente vai transferir para um recipiente e vamos deixar esfriar completamente. Aí depois que o nosso bolo já assou, o nosso recheio já tá frio e a nossa geleia também, a gente vai começar a fazer a montagem. Para começar a montagem, a gente vai começar desenformando o nosso bolo. Aí a gente vai começar desenformando ele passando uma espátula ou uma faca do lado liso de toda a forma e vamos desenformar ele. A gente dá uma leve sacudidinha para ver se tá tudo certinho. E aí é só desenformar e ele fica assim, gente, fica uma massa bem fofinha, fica uma massa bem vermelhinha, fica linda essa massa, fica saborosa, perfeita. Dá pra você colocar no bolo de pote, dá pra fazer o que você
você quiser. E olha como fica a nossa massa, fica uma massa bem fofinha, fica perfeita. Aí para nivelar o topinho da nossa massa, a gente vai cortar e também vai tirar essa película de açúcar que acaba criando na nossa massa e fica dificultando de entrar a calda na hora de molhar, acaba não penetrando tão bem. A gente vai deixar a nossa massa retinha e tirar esse topinho. Aí depois de tirado, gente, fica assim. A nossa massa fica retinha, fica bem vermelhinha por dentro, gente, fica linda demais. E aí só façam, porque fica perfeita. Eu não tenho palavras para descrever. Fica linda e super gostosa, não fica amargo por conta do corante. Só faço na casa de vocês. E aí depois de feito isso, a gente vai reservar e vamos fazer a nossa calda para molhar o nosso bolo. Para a calda do bolo eu vou utilizar 150 ml de água filtrada e também 50 ml de leite condensado. Vamos misturar tudo e aí tá pronta a nossa calda. E aí agora é só reservar e a gente vai pro nosso recheio. Pro recheio, depois de frio completamente, eu fiz esse recheio de um dia e tô montando o bolo no outro. E aí, olha a cremosidade desse recheio, gente. Perfeito para fazer em ponto de bico. Dá para você confeitar os seus bolos, ficar lindo. E fica um recheio estruturado. Aí a gente vai reservar e vamos colocar também num saco de confeitar ou num saco aqueles de arroz. Você esteriliza e lava e coloca o recheio. E aí a gente vai deixar reservado. Aí enquanto isso, gente, olha como fica a nossa geleia depois de fria. Fica lindo, gente. Foi a primeira vez eu fazendo essa geleia e fiquei encantada com o resultado. Agora bora lá para montagem. Para montagem, a gente vai colocar a primeira camada do bolo. Vamos centralizar e vamos molhar. A quantidade de calda que a gente molha, a gente vai colocar uma certa quantidade e tem cuidado nesse momento, porque se você acabar molhando demais o bolo, ele acaba perdendo a estrutura e acaba desmoronando, acaba partindo no meio. Aí agora pro recheio, eu vou utilizar, coloquei a metade do recheio num saco de confeitar e vou utilizar o bico perlé, que esse bico não tem numeração. Mas caso você não tenha o bico de confeitar, você pode utilizar também só o saco de confeitar. Você faz um furo nele, você corta num tamanho bom e aí você vai confeitando. Você pode, se você não tiver o saco de confeitar, você utiliza os saquinhos de arroz, você esteriliza ele, ou também até aqueles sacos de verduras também serve e eu super recomendo também. Aí depois de feito as gotas, gente, em toda a lateral do bolo, a gente vai rechear o meio e lembrando a gente fazer também uma contenção. O que é a contenção? É a gente fazer uma barreira de recheio maior do que um pouco maior e aí a gente vai colocar a nossa geleia no meio. E a gente espalha esse recheio, faz essa barreira e a gente coloca a nossa geleia. Eu coloquei a metade da geleia, e aí espalhei e aí eu vou colocar a próxima camada de bolo. A gente ajeita, vai deixando bem retinho, para não acabar ficando torto o nosso bolo. Aí a gente dá uma leve apertada para essa massa ficar grudada no nosso recheio, na nossa geleia, não ficar solta. Aí a gente vai molhar novamente e para saber o tanto de calda que você precisa, você aperta com o dedo e se você vê que tá uma quantidade de calda boa, eu vejo se o meu dedo sair um pouco molhado, para mim já tá ótimo. Aí eu não molho mais. Aí agora é só rechear. A gente vai fazendo as nossas gotas do recheio. Tem outro modo também de você fazer as gotas, que é você pressionando para cima, com a mão para cima do bolo, você pressiona e puxa, e aí fica a gota, mas eu prefiro desse jeito, porque para mim eu acho que fica mais bonito. Aí a gente vai repetir esse mesmo processo, coloca o recheio, espalha, coloca a geleia, lembrando de fazer sempre a barreira da nossa geleia e aí a gente coloca a última camada de massa. A gente molha e vai repetir o mesmo processo da decoração com as gotas do nosso recheio. E uma sugestão, gente, você pode vender esse bolo o ano todo, no Dia das Mães, no Natal, você pode vender em qualquer época do ano que com certeza vai fazer sucesso. Aí depois de molhado, gente, o bolo, a diferença que eu fiz na decoração em cima é que eu fiz as gotinhas com recheio e aí eu peguei a espátula já limpa e fui arrastando essas gotinhas para dentro, fui fazendo, no total eu fiz ao redor e no meio.
eu fiz esse processo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acabei não gravando porque eu pensei que tava gravando, mas não tava. Me perdoem por conta disso. Aí é só decorar com os morangos. Eu fui cortando, coloquei morango partido ao meio, em 4 partes, inteiro. Aí fica a seu critério. Então foi isso, gente. Essa foi a receita de hoje. Espero demais ter gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante aqui pro canal. Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos, assim você não vai perder nada, nenhum conteúdo que eu postar aqui. E aí você vai receber em primeira mão. E é isso, gente. Ficou um bolo belíssimo. Só faço, com certeza, se você fizer, o pessoal vai amar da sua família. Se você vender, vai ser sucesso de vendas. E é isso, meu povo, porque fica um bolo delicioso. Fica uma massa úmida, um recheio cremoso e o azedinho da geleia. Fica a melhor combinação de todas. E com certeza vai fazer sucesso. Mas caso você queira também fazer em fatias, fica a seu critério também, gente. Também, se você fizer, comenta o que você achou, quero muito saber. Ou tira uma foto bem bonita e me marca lá no Instagram, que eu vou deixar aqui em cima e também aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Espero demais que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Lembre sempre que Jesus te ama muito. Que você saiba realmente o significado verdadeiro do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo a gente não sabendo qual é a data específica, mas que a gente possa comemorar essa data pensando nele, e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, que esse Natal possa ser um Natal maravilhoso para você e toda a sua família. Então é isso, fiquem com Deus, beijão, I love you, e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, Jesus te ama!